Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estarmos aqui hoje para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências. Meu sinal é... Estou aqui com a amiga intérprete de Libras, Jéssica, e vamos hoje começar a nossa aula com o tema Sistema Genital Feminino. Vamos apresentar imagens, vídeos, atividades para que possamos aprender mais. Então, preste bastante atenção nesse momento. Então, aqui nós temos a nossa aula de ciências. Vai ser uma aula que vamos dar início ao sistema genital feminino. Lembrando a vocês que as nossas aulas são na TV. Prestem bastante atenção. Lembrem-se do caderno, do lápis, anotar as dúvidas, sugestões, responder as atividades. É muito importante para que vocês possam memorizar e aprender realmente hoje a nossa aula. Chama o teu vizinho, chama a tua família, chama teu coleguinha, para que vocês possam aprender juntos. É muito bom e trocar opiniões. Então vamos lá, preste atenção e vamos continuar nessa viagem do conhecimento. Então aqui nós estamos vendo o sistema genital feminino. Então qual a função do sistema genital feminino? Então o sistema genital feminino, a sua função é a produção dos gametas, no caso, os óvulos. E esse sistema também, ele é responsável pela produção de hormônios e também pela nutrição e acomodação do feto até o nascimento. Então, o sistema genital feminino, ele apresenta várias funções, como estamos vendo, né? Além da produção de gametas, é responsável pela produção dos hormônios e também para acomodar o feto até o nascimento. Então, vamos continuar aqui vendo o sistema genital, de que ele é formado, né? Quais órgãos formam o sistema genital feminino. Então, como estamos vendo, ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, útero, a vagina e o pudendo feminino, também chamado de vulva, que é composta pelos órgãos externos. Então, esses órgãos aí, eles formam o sistema genital feminino, que vamos estudar detalhadamente, cada um com sua função e sua importância para a mulher, não é? Então, aqui nós estamos vendo os órgãos do sistema reprodutor feminino. Eles, assim como o masculino, eles apresentam órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos internos são ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Esses são os órgãos que são considerados órgãos internos. Se observarmos aqui, nessa concepção aqui, nós estamos vendo que aqui está o útero, as tubas uterinas e aqui a vagina. E esse conjunto todo, ele vai formar o sistema genital feminino, a parte interna, aquela parte que nós não podemos ver. Aqui está o útero, onde ele vai acomodar o bebê, ele tem a função dele. A vagina, os ovários e as tubas uterinas. E vamos estudar detalhadamente cada um. Então, aqui, continuando, vamos ver aqui como está aqui o útero, né? Nós temos tubas uterinas, que eu mostrei aqui na imagem que nós temos, o útero, os ovários e a vagina. É assim a composição do sistema genital feminino. É formado por esses órgãos aqui e cada um exerce a sua função. Aqui vamos ver primeiro os ovários. Que função eles possuem? Então, o que é que eles fazem? Eles armazenam milhares de ovócitos com os quais as mulheres já nascem. É bem interessante
que é diferente dos meninos, nós vamos ver a seguir. As mulheres já nascem com os ovócitos e os meninos não, só produzem na puberdade os espermatozoides. E aproximadamente a cada 28 dias, eles liberam um ou mais de um ovócito, que percorre as tubas uterinas. E caso ele seja fertilizado, se transforma em óvulo e dá origem ao embrião. Se não houver fecundação, vai ocorrer a menstruação. Então, tudo é um sistema integrado. Observe que as tubas uterinas também ela tem a sua função no sistema genital feminino, assim como os ovários, né? E assim como o útero, que já é responsável para armazenar o feto e ocorrer o desenvolvimento. Se não ocorrer a fecundação, vai ocorrer a menstruação a cada 28 dias, dependendo de mulher para mulher, de acordo com o ciclo menstrual de cada mulher. Então, aqui vamos ver seguida, quando não ocorre a fertilização, ou seja, a fecundação, o ovócito ele é descartado durante a menstruação, juntamente com a descamação do revestimento da parede interna do útero. O revestimento da parede interna do útero é o endométrio. Então, ocorre uma descamação, junto com o sangue que já fica uma camada de proteção e é eliminado na menstruação. E nós vimos em aulas anteriores que ocorre a cólica justamente para que elimine essa descamação do endométrio. Então, é aí que acontece a menstruação. Quando não acontecer, é porque pode ter acontecido uma fertilização. Então, observar direitinho, tá certo? Então, aqui, o que são ovários? Os ovários são duas glândulas sexuais de formato arredondado e eles são responsáveis pela produção dos gametas femininos, que são os ovócitos. O ovócito, ele só recebe o nome de óvulo após ser fecundado por um espermatozoide. Então, nós temos os ovócitos. Ele só recebe esse nome de óvulo quando ele é fecundado por um espermatozoide. Quando ocorre o encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, então ele passa a ser chamado de óvulo, tá certo? Então, essa é a diferença de ovócito para óvulo. Quando é que podemos chamar de ovócito e quando podemos chamar de óvulo? A partir da puberdade, os ovários eles passam a produzir os hormônios sexuais femininos, tanto o estrógeno como a progesterona. Nós vimos nas aulas anteriores que tivemos sobre adolescência e puberdade. Então, nós vimos que nos ovários, né, é onde eles vão produzindo esses hormônios sexuais, tanto o estrógeno como a progesterona. E eles são muito importantes para o desenvolvimento da criança no momento de fertilidade. E aqui tem uma curiosidade também, que o gameta feminino, ele começa a ser produzido desde a fase fetal. Curioso, não? Então, às vezes imaginamos que só podemos só começamos a produzir na puberdade. Então, não acontece com as mulheres. À medida que, desde a fase fetal, as mulheres já estão produzindo o gameta feminino. Enquanto os meninos, os seus primeiros gametas, nos casos os espermatozoides, eles já começam na puberdade. E as meninas já começam a produzir mesmo antes do nascimento, na fase fetal. Esse é uma diferença entre o menino e a menina. Então, a mulher já começa a produzir. Agora, quando ocorre a fecundação, já começa a ser chamado de óvulo. Aqui vamos ver a função do estrógeno e da progesterona. Que função esses hormônios desempenham na mulher? Primeiro, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos. Segundo, eles têm
são responsáveis pelo controle da menstruação. São responsáveis também pela preparação do útero para receber o embrião. E esses hormônios, eles também estimulam o desenvolvimento e a liberação dos ovócitos do ovário para as tubas uterinas. Então, ele também auxilia na fecundação. Então, todos esses atributos são as funções dos hormônios femininos. Então, a responsabilidade dele para dar nossa característica feminina, tanto o estrógeno como a progesterona, essa característica que a mulher tem, crescimento de mamas, de pelos. Então, toda essa característica está relacionada aos hormônios. Também a menstruação, esse controle da menstruação, os hormônios, tanto o estrógeno como a progesterona, têm essa responsabilidade, essa função de controle da menstruação, do ciclo menstrual. A preparação do útero para receber o embrião, também ele tem essa responsabilidade. Existem alguns casos que as mulheres engravidam e têm dificuldade de continuar a gestação. Então, o ginecologista, normalmente, ele passa medicamentos à base desses hormônios para que consiga continuar a gestação. Principalmente as mulheres que desejam muito engravidar e têm dificuldade. Então, esses hormônios, eles têm que estar numa quantidade adequada. E nós vimos que na menstruação, esses hormônios, eles são fabricados bem intensos, na fase mesmo de menstruar, que é a fase da mulher ovular. E aqui estamos vendo a função das tubas uterinas. São 2 tubos musculares revestidos de cílios. Essas tubas uterinas, então, elas são responsáveis também pela contração muscular e o batimento dos cílios que conduzem o ovócito do ovário até o útero. Então, quando o ovócito já é fecundado, ele vem pelas tubas uterinas e essas contrações que acontecem nas tubas uterinas fazem com que o ovócito chegue até o útero. O ovócito do ovário, ele vai até o útero com essas contrações que acontecem nas tubas uterinas, facilitando a chegada até o útero. E aqui, como estamos vendo, no interior da tuba uterina, normalmente acontece a fecundação. Ou seja, a formação de um zigoto a partir do ovócito e do espermatozoide. Então, na tuba uterina é onde ocorre a fecundação. Depois que ocorre a fecundação, é que vai acontecendo a formação do zigoto. O zigoto, lembrando que é o encontro do espermatozoide com o óvulo antes que aconteça a divisão celular. E esse caminho, a partir do ovócito e do espermatozoide, vai acontecendo nas tubas uterinas até que chegue ao útero. Como estamos vendo aqui, olha, estamos vendo aqui já um útero com o bebezinho formado, o embriãozinho formado já para o crescimento, passar por todas as fases da vida até chegar ao nascimento, às 40 semanas, ou às vezes antes, 39, e já nasce o bebê depois de toda a transformação e de estar armazenado no útero, e o útero ele vai enlarguecendo, a parede muscular dele dilatando para que o bebê vá crescendo, passando de fase em fase até chegar ao nascimento. Lembrando sempre que esse período de gravidez da mulher é muito importante, que ela seja bem tratada, que ela seja bem cuidada, para não passar fatores externos para o bebê e que ele possa se desenvolver saudável no útero da mãe. E agora aqui falando também o que é o útero, Nós já vimos as tubas uterinas, os ovários, e agora vamos ver o útero. E o que é realmente o útero? Não é tão falado nas mulheres. E muitas vezes a mulher precisa retirar, acontece alguma doença e a mulher precisa retirar e consegue conviver sem o útero. Mas ele tem a sua importância, principalmente no momento de fertilidade. Então, ele é um órgão oco,
com paredes musculares e ele abriga o embrião durante o seu desenvolvimento até o momento do parto. Vejam que função o útero tem, não é? Ele abrigar o embrião e ele é um órgão oco, justamente para que ele possa abrigar aquele ser que vai crescendo. Então, podemos ver aqui, nesse aqui que nós temos, eu vou abrir para que vocês vejam, tem, que vocês possam observar, não é? Aqui nós estamos vendo o útero, nessa parte aqui, com um bebezinho já formado, não é? Um embrião para que ele cresça. Então, aqui são as paredes do útero, né? E aqui, como vocês estão observando, ele é um órgão oco. Esse órgão oco, ele vai ser responsável para abrigar o embrião, para que o embrião possa crescer e se transformar no feto e, em seguida, passar por todas as fases do nascimento. É esse órgão aqui, oco, e tem toda a sua importância para que o bebê nasça, para que ele seja nutrido, né? E cresça com muita saúde, para que a mãe fique feliz em ter o seu bebê nos braços após o nascimento, que é um momento único na vida da mulher, que toda mulher quer ser mãe. Então, ser mãe é muito importante na vida da mulher, para as mulheres que desejam, para as mulheres que têm aspirações de ter um filho, e pegar nos braços após o nascimento é a melhor sensação para uma mãe. E aqui no útero, nós podemos distinguir 3 porções: o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero, também chamado de cérvice ou cervix. Então, essas partes aí são as 3 porções do útero. O corpo do útero é a porção dilatada do útero. A região superior é chamada de fundo do útero, é a região que fica acima. E a porção que se abre na vagina é denominada colo uterino, é a porção que fica mais embaixo, é o colo do útero. A porção acima é o corpo do útero. E a região superior é que é o fundo do útero. E o corpo do útero é aquela porção dilatada, ou seja, dentro do útero, onde vai ficar o bebê, aquela parte oca que eu acabei de mostrar a vocês, essa parte oca aqui, que ela é chamada de corpo do útero, onde fica o bebê. Aqui abaixo é que vai ficar o colo do útero, já ficando em contato com a vagina. E a parte de cima, que é a superior, é o fundo do útero, tá certo? Então, essas partes são as partes que o útero possui. Aqui eu estou mostrando a vocês também na imagem o fundo do útero, o corpo do útero, que é onde o bebê fica dentro, e o colo do útero, já fazendo a junção com a vagina. É aí também o colo do útero é onde os médicos observam a dilatação para o nascimento do bebê e vê mais ou menos se o colo do útero está dilatado para dar passagem ao bebê ou não. E é uma forma de ver quantos centímetros, em que estágio está o trabalho de parto. E aqui nós vamos ver o que no útero, como é chamada a camada interna. Ela é denominada de endométrio, que eu já falei antes a vocês, e passa por um processo de descamação durante o período da menstruação. O endométrio, quando ele se descama, vai ocorrer a menstruação. Quando ocorre a fecundação, o embrião ele vai colar no endométrio até começar o desenvolvimento dele nas fases. Então, o primeiro momento ele já cola no endométrio. É esse revestimento do útero. E o endométrio também descama quando ocorre a menstruação, ou seja, quando não ocorreu nenhuma fecundação, aí o endométrio descama e precisa ser eliminado através da menstruação. Aqui, o útero ele apresenta um papel extremamente importante para a reprodução humana,
sendo o local onde o embrião implanta-se e ocorre a nidação e o bebê desenvolve-se. Então, a nidação é o processo primeiro onde ocorreu, passou do zigoto, aconteceu a divisão celular, aí acontece a nidação, e aí a nidação já vai para o útero e cola-se no endométrio, e aí vai desenvolver e ocorrer as etapas para o crescimento do embrião, se transformar em feto e começar as fases da vida da criança no útero da mãe e acontecendo assim o seu desenvolvimento. Então, o útero é muito importante para a mulher. Por isso é importante a mulher ir ao ginecologista, fazer a prevenção, fazer todo um acompanhamento. Aqui vamos ver a vagina. O que é a vagina na mulher? A vagina é um canal tubular, muscular e elástico que possui entre 10 e 15 centímetros. Ele é considerado também um órgão interno ao sistema genital feminino. Ele fica logo abaixo aqui, como estamos vendo. Aqui na imagem, ele está localizado nessa região aqui, a vagina, tá vendo? Aí ela chega aqui. E aí, ela tem 10 a 15 centímetros de comprimento. E quais são as funções da vagina? Primeiro, ela tem a função da passagem do sangue durante a menstruação. A penetração do pênis também durante a relação sexual. E também é um canal pelo qual o bebê passa durante o parto normal. Então, hoje é importante estimular as mulheres a terem um parto normal. Se for um parto tranquilo, uma gravidez tranquila, que o médico possa analisar que não há nenhum problema, a mulher deve tentar o parto normal, que é um parto mais fácil da mulher se recuperar e aí poder cuidar melhor do bebê. Mas também deve ser avaliado pelo médico, tá certo? Então, essas são as 3 principais funções da vagina no organismo da mulher, tanto a passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis e também o canal pelo qual o bebê passa no momento do parto normal. E aqui os órgãos externos do sistema genital feminino. Então, o conjunto dos órgãos genitais externos da mulher é também chamado de pudendo feminino e também conhecido como vulva. E são eles aqui que nós vamos ver a seguir. A vulva é formada por clitóris, lábios menores, lábios maiores, abertura vaginal e a uretra. Também ela é considerada um órgão também. Então, tanto esses órgãos formam a vulva ou chamado também pudendo feminino no corpo da mulher. São os órgãos externos. O clitóris. O que é o clitóris? É uma pequena saliência bastante sensível ao tato e situada na junção anterior dos lábios menores. E tem função muito importante na excitação sexual feminina devido à grande presença das terminações nervosas. Está ligado também ao sistema nervoso. Nós vimos em aulas anteriores que os sistemas estão interligados. Então, o sistema genital também está interligado com vários outros sistemas. E aqui, como estamos vendo, o ímen. O ímen é uma membrana que ela também pode variar de tamanho, forma, e normalmente no primeiro ato sexual, o ímen sofre uma ruptura. No momento do primeiro ato sexual, da adolescente, da mulher, da jovem, dependendo do momento dela na relação sexual, que é um momento que ela tem que estar bastante atenta e que seu corpo esteja preparado para este momento. Então, vamos começar aqui as nossas atividades de hoje sobre o assunto. Então, primeira questão, as mulheres apresentam 2 estruturas ovoides com aproximadamente 3 centímetros de comprimento e são denominadas ovários. Essas estruturas, além de serem responsáveis por dar origem aos óvulos, elas produzem os hormônios. Que estruturas são essas? Será a insulina e glucagon?
Será glucagon e testosterona? Será estrógenos e progesterona? Será ocitocina e calcitonina? Ou antidiuréticos e estrógenos ou estrógenos? O que será? Eu acredito que Jéssica já sabe dessa resposta. Então, a resposta são os dois hormônios, estrógenos e progesterona. Então, quem acertou esteve bem atento à nossa aula. Lembrando que ela está disponível aí no YouTube, viu, gente? Então, acessem aí, botem suas dúvidas que eu vou estar lá respondendo para vocês. Lembrem-se do professor da escola, que também é um grande parceiro nosso e o parceiro de vocês. Outra questão. O sistema reprodutor feminino, ele é formado, além dos órgãos internos ao abdômen, por 2 lábios maiores, 2 lábios menores, clitóris e vestíbulo vaginal. Esses órgãos são situados externamente ao corpo da mulher. Eles recebem o nome de vagina, pudendo feminino, sistema urinário feminino, ímen ou vestíbulo feminino. O que será que vocês pensaram aí? Vamos ver? Então, ele é chamado de pudendo feminino, também chamado de vulva, como vimos anteriormente. A outra nossa questão. O sistema genital feminino, ele é responsável pela reprodução dos órgãos listados abaixo. Qual não faz parte desse sistema? O clitóris, a vagina, tuba uterina, uretra ou útero. Qual será que não faz parte do sistema genital feminino? Vamos ver aqui. Então, a uretra, ela não faz parte do sistema genital feminino. Ela está de fora, só os outros 4 itens, eles fazem parte do sistema genital feminino. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção, porque eu sei que vocês vão acertar essas questões rapidinho. Um órgão musculoso, oco e em formato de pera invertida, onde o embrião instala-se e desenvolve-se até a hora do nascimento. Esse órgão é a uretra, o útero, a vagina, a bexiga ou o ovário. Qual será o órgão que a gente viu hoje que ele instala o embrião para que o embrião possa desenvolver? Vamos lá? Então, esse órgão é o útero, né? Grande responsável para que o bebê fique e se desenvolva. Pronto, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido realmente o nosso assunto. Lembrando que a nossa aula continua, nós temos ainda aula para terminar esse assunto. É importante que vocês acessem a internet, procurem mais algumas questões, assuntos relacionados ao sistema genital feminino, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Lembrem sempre que nossa aula está disponível no YouTube e eu estou disponível para conversar com vocês. Tchau, tchau!